Senhor Deus e Pai, te agradeço, ó Deus, por mais um dia de vida, ó Pai. Te agradeço, ó Deus, pela minha vida, pela vida da minha família. Te agradeço, ó Deus, por cada pessoa que está aqui. Abençoa, Deus, aqueles que estão ouvindo. Que o Senhor, Deus, possa trazer ainda mais pessoas à igreja, ó Deus. Que hoje o Espírito Santo de Deus possa trazer as pessoas até o Senhor. E hoje em dia o mundo está muito mal. Cada dia a presença de Deus vai ficar mais pouco. E as pessoas tendem a buscar e não acharão. Mas o Senhor é misericordioso. E eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Pai dos irmãos, Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero partilhar com os irmãos. No nosso panfletinho tem Mateus 11, 28, mas eu gostaria de começar a ler o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 11, a partir do verso de número 25, que nos diz assim a palavra do Senhor. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos meninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e a ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele que o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus querido, santo e amado, que a mensagem, ó Pai querido, que vier ao meu coração venha de Ti. Te peço, ó Pai amado, que aonde o som da nossa voz ecoar, Senhor, que o Senhor possa atingir corações, ó Pai, que já estão cansados da opressão do inimigo. Os corações, ó Pai, que já estão cansados de tanta luta, tanta guerra, meu Pai. Pessoas, ó Deus querido, que já estão a ponto de entregar-se. Te peço agora, Deus, entra com providência, ó Pai, através dessa mensagem, e mostra para esse povo, ó Pai querido, que o Senhor não tem os deixado de lado, que o Senhor tem cuidado de cada um deles, ó Pai querido. E por mais que pior que seja a situação que estão passando, o Senhor ainda cuida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados em Cristo Jesus e todos aqueles que nos ouvem, o cansaço físico é algo que pode ser cessado com apenas um dia de descanso, uma boa noite de sono. Mas tem um cansaço que ele não cessa de forma nenhuma. Tem um cansaço que ele vem de dentro, que parece que destrói tanto o coração, alma, espírito, e acaba afetando a nossa carne também. Esse cansaço, somente Jesus Cristo pode cessá-lo, porque Ele é o único que tem o poder para tocar aonde o homem não toca. Ele é o único que tem poder para acessar os limites que o homem não consegue acessar. O interior de uma alma, somente Deus pode tocar. E eu quero passear com os irmãos dentro da Bíblia, para que os irmãos entendam que quando se pensa em desistir, é se entregar de mão beijada na mão do inimigo. E todo aquele que quer parar, ele acaba dando chances para a morte. Todo aquele que pensa em cessar a sua caminhada em Cristo Jesus, ele entrega a sua alma de mão beijada para Satanás. E a primeira pessoa bíblica que eu quero trazer para os irmãos,
que não se importou com perseguição, com luta, e que é bem conhecido, é Daniel. E os seus 3 companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego, que também eram conhecidos como Azarias, Ananias, Misael, Azarias e Ananias. Obrigado. Tchau. 4 jovens levados cativos como escravos. Pessoas que poderiam dizer simplesmente: para que eu vou lutar? Para que eu vou insistir? Pessoas que tinham seu destino colocados nas mãos de um rei sanguinário chamado Nabucodonosor. Pessoas que não tinham mais semblância de liberdade. Porque um escravo, ele não tem mais opções próprias. Ele faz aquilo que lhe ordena ser feito. Mas deixa eu falar algo para vocês. A boca do ser humano pode até dizer o que você tem e o que você não tem que fazer. Mas no seu interior, somente Deus tem o poder para poder mudar. Ser humano nenhum pode falar: você vai andar como eu quero, você vai fazer como eu quero, você vai agir como eu quero. Mas você só faz aquilo que Deus coloca no seu coração para ser feito. Porque quando você obedece a Deus, nenhum ser humano pode te apontar e te acusar. E aqueles 4 jovens, foi-lhes oferecido o melhor do reino, a melhor bebida, a melhor comida, algo que era oferecido somente ao rei. Mas eles disseram: não quero me contaminar com essas coisas. O próprio apóstolo Paulo fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei contaminar por nenhuma delas. E aqueles 4 jovens falaram: não queremos as iguarias do rei, não queremos vinho, não queremos a melhor comida, queremos simplesmente legumes cozidos. Foi feito o teste neles por 10 dias. E a sua aparência, a sua inteligência era muito maior do que a de todos os outros que se alimentavam segundo a vontade do homem. E às vezes você não entende o porquê que a simplicidade ela sobressai em cima das coisas mais luxuosas que possam te oferecer. Mas essa história desses 4 jovens nos ensina. Porque eles passaram pela pior prova de fogo que eles poderiam passar. Por causa da sua fidelidade e obediência a Deus. Porque eles preferiram seguir a Deus em seus corações do que se curvar diante o mundo e os homens que queriam fazer deles escravos. Pelo não que eles disseram, as melhores coisas que lhes eram oferecidas sobre essa terra. Sadraque, Mesaque e Abednego se livraram da fornalha de fogo ardente e não foram tirados para não entrarem nela. Eles foram jogados lá dentro. Só que um 4º homem entrou com eles e passeou com eles no meio daquele fogo. E você não entende o porquê que está na prova, o porquê que está passando por situação difícil. Deus não prometeu te livrar de tudo, mas Ele prometeu estar contigo em cada momento difícil da sua vida. Ele prometeu na dificuldade, na alegria, na tristeza, na dor e na doença, estar contigo. E Ele não tem deixado de honrar cada palavra que foi dita a cada um de vós. Porque tanta enfermidade já passou na sua vida e você continua vivo e de pé. Quantos pereceram em meio a tanta coisa ruim que já aconteceu e ainda acontece sobre essa cidade e sobre essa terra, mas vós continuam de pé. Olha quanto sofrimento, quanta lágrima já derramastes, mas você continua de pé. Achas que a força é tua? Não, ela vem de Deus, porque Ele nos prometeu força, saúde e nos prometeu que desse a nós a sua vida eterna.
Mas para isso, nós temos que abdicar de coisas dessa terra. Nós temos que entender que é através dele, que é por ele, e vai ser com ele que vamos conseguir vencer cada batalha sobre essa terra. O próprio Jesus disse na sua palavra: no mundo tereis aflições. Ele não disse: no mundo passarás com calma e tranquilidade, sem nada para te ofender. Ele disse: tereis aflições. Só que ainda tem o conforto da palavra: tende bom ânimo, eu venci o mundo. E por que ele se sacrificou para vencer esse mundo? Para te dar o exemplo de como agir, de como ser também nessa terra, para que vós também, através dele, possa vencer também esse mundo. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram a prova de fogo deles. 3 jovens jogados numa fornalha de fogo ardente, nem cheiro de fumaça dele. Daniel jogado na cova dos leões, nenhum arranhão. Nem na hora que jogaram ele lá dentro ele se arranhou. E você ainda duvida do que Deus tem feito na sua vida. Talvez você não entenda por que pessoas saem da sua casa e vão para uma praça pregar a palavra de Deus. Você não consegue entender o porquê que essas pessoas, ao invés de buscar fazer outras coisas para se distrair, preferem estar sacrificando o seu tempo para levar uma mensagem para pessoas que talvez nem queiram ouvir, mas é porque Deus tem mensagens para falar no coração de quem precisa ouvir. E não importa a vontade do homem, porque quando Deus quer falar, Ele vai falar, querendo o homem ou não. E nós estamos aqui, se fosse por nossa vontade, era para estar em casa mesmo, descansando no fim de semana, mas nós preferimos nos sacrificar e fazer a vontade de Deus. Há um homem aqui que saiu de Brasília para estar aqui em Minas Gerais, na cidade de Abaeté, para estar honrando o nome de Deus, se sacrificando também. Pessoas fazem isso porque sabem o valor que Deus dá em cada um de nós, e você também tem que aprender a ouvir a voz de Deus e entender o valor que você tem para Deus, porque o que você tem hoje é pequeno, é pouco perante aquilo que Deus quer dar para cada um de vocês. Mas vocês têm que buscar, vocês têm que voltar, vocês têm que vir para Jesus, porque somente Ele pode dar a vocês o descanso para a sua alma abatida, como diz o Salmo 43, se não me falha a memória: porque te abates, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Não tem luta que não se cessa, não tem guerra que não se acabe, não tem doença que não é curada, não tem pecado que não possa ser perdoado, porque Deus, Ele é aquele que não olha para o teu passado, Ele não aponta o dedo para você e não te julga, mesmo Ele sendo o justo juiz. Ele quer você enquanto você ainda está no pecado, sim, porque Ele quer te salvar, Ele quer te curar. A Bíblia fala: vinde a mim como estás. Então venha para Jesus da forma que você está. Ninguém está mandando você mudar a sua vida, não. A gente está dizendo: só aceita Jesus porque nós pregamos, mas quem faz a obra é Ele, quem faz mudança é Ele. Homem nenhum tem poder para mudar a face de ninguém, mas Jesus, Ele pode fazer por você aquilo que você tanto quer que seja feito. Basta ter coragem para buscar. E para encerrar, eu trago mais um exemplo. Foi cantado no louvor aqui do missionário Abel. José. Olha a perseguição que aquele jovem enfrentou. Uma criança. Quando seus irmãos se levantaram contra ele. Por inveja. Porque não aceitavam o amor que era sobre ele. Porque ele se destacava entre os seus irmãos. Porque a Bíblia fala que o amor do pai por ele era grande, porque era filho da sua velhice. Mas os irmãos não aceitavam aquilo. O jogaram em uma cisterna. Queriam matá-lo. Mas Deus usou um dos irmãos para falar: não teremos o sangue dele nas nossas mãos. Jogamos na cisterna. E depois o vendemos.
E ele pensava em devolver o irmão para o pai. Só que os outros irmãos foram mais rápidos. Venderam José para mercadores que passavam. Uma criança vendida como escravo. E você acha que isso foi só o que José enfrentou? Deixa eu te adiantar mais na história. Ele foi levado à casa de Potifar e foi colocado como responsável pelas coisas na casa de Potifar. Só que o inimigo, ele não é satisfeito com quem se destaca. Ele quer derrubar a qualquer forma. Então o inimigo toca na mulher de Potifar para tentar José. E quando ela fala com José, deita-te comigo, olha as palavras que um jovem diz. Não havia ninguém na casa. Ele poderia se aproveitar da situação, ninguém está vendo. Mas olha as palavras que aquele jovem diz. Pecaria eu contra a minha carne e contra o meu Deus? Olha a preocupação daquele jovem. Ele não estava nem aí para o seu futuro, para a sua estrutura financeira, porque ele poderia se aproveitar da situação e ter regalias na casa. Mas ele preferiu se preocupar com a opinião de Deus. Pecaria eu contra mim mesmo, dizendo em minhas palavras, e contra Deus? É melhor renunciar certos prazeres e receber, apesar de toda a perseguição e tribulação, receber a glória de Deus na sua vida, do que se entregar aos prazeres. Porque se José se entrega àquela mulher naquele momento, ele não teria sido preso. Ele não teria passado alguns anos da sua vida preso em uma prisão. Só que olha o detalhe também. Ele não teria se tornado governador do Egito. Prova vem para quem precisa ser aprovado. Processo vem para quem recebe bênção. Pedra só é atirada em árvore que dá fruto. Se você está sendo perseguido, se você está enfrentando situação difícil, é porque tem algo bom para acontecer na sua vida e você tem algo a oferecer, sim. Porque se você não tivesse nada para oferecer, por que o inimigo perderia tempo contigo? O inimigo, ele só olha para quem está debaixo da visão de Deus. Porque quem está na mão dele, já é dele. Então ele não precisa ofender. Ele não precisa atacar. Então se você está em situações difíceis, não para, não desiste, não desanima, porque a algum momento isso vai passar, isso vai acabar. Por quê? Porque nada sobre essa terra dura eternamente. A Bíblia fala que tudo tem um tempo determinado para se cumprir, mas também tem tempo determinado para acabar. Nada nessa terra é eterno. E se você quer algo que seja durável e eterno na sua vida, Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é o único mediador e intercessor perante o Pai. E somente Ele pode tirar coisas que vão durar e durar para sempre. Tudo aquilo que é desse mundo acaba, mas o que é de Deus permanece para sempre. E dentro dessa mensagem, encerrando ela agora, eu falo com quem está aqui e com quem está ouvindo a nossa voz, porque eu sei que tem muitas pessoas dentro de casa, sentado, com tudo desligado, ouvindo essa mensagem. Eu sei que Deus está tocando no coração de cada um de vocês. Em parte dessa mensagem, Deus falou com cada um de vocês.
Então eu faço um convite. Rua Floriano Peixoto. Qual que é o nome? Número 72. Um lugar conhecido como Antiga Sanfona de Ouro. É o endereço ao qual você pode encontrar algo que vai fazer uma mudança tremenda na sua vida. Estamos fazendo esse evangelismo nessa praça hoje para alertar o que Isaías falou: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ainda há tempo. Jesus tem algo na vida de vocês, mas depende de vocês dar o primeiro passo. O mar está tempestuoso, seja um Pedro, desça do barco, caminhe sobre as águas em direção a Jesus. Os leões estão aí, seja um Daniel, fique tranquilo em meio a eles, porque Deus está te guardando. Acenderam a fornalha de fogo 7 vezes mais para você, seja Sadraque, Mesaque, Abednego, e caminhe com Jesus em meio ao fogo. Mas não desanima, não para, não desiste, porque a tua vida tem valor. A você é pessoa especial aos olhos de Deus, e é por isso que Ele nos envia para evangelizar, para falar no seu coração as palavras dele, para que Ele faça a obra em cada um de vós. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos enviarei. Diz o Senhor dos Exércitos. E assim eu agradeço em nome de Jesus. Você que ouviu a mensagem do Senhor, aí onde você está, você tem hoje chance de abrir o seu coração para